Olha, tem um assunto que vira e mexe, muita gente já sentiu na pele, né? A tal da ressaca. E o momento não podia ser melhor para a gente conversar sobre isso, porque logo depois do carnaval, a gente tem aqui no Brasil o Dia da Ressaca. É um dia de conscientização. Então, bora entender o que acontece de verdade com o nosso corpo no dia seguinte. Dor de cabeça, tontura, aquela fraqueza no corpo. Nossa, só de falar já dá um arrepio, não é verdade? São aqueles sinais clássicos de que, bem, a noite anterior foi intensa. Mas por que será que a gente se sente assim? Então, para a gente entender tudo isso direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, aquele despertar doloroso, depois vamos mergulhar na ciência por trás da ressaca, desmentir uns mitos de recuperação, falar da tal ressaca moral e fechar com o que realmente funciona, a prevenção. Vamos começar então com o despertar doloroso. Porque, olha, é super importante entender uma coisa. Ter ressaca não é sinal de fraqueza, não é uma falha pessoal. Na verdade, é um fenômeno biológico e bem mais comum do que se imagina. E para ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesses números. O CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, mostra que 78% de quem bebe socialmente já teve ressaca. E esse número ele pula para 90% para quem bebe com mais frequência. Ou seja, é algo que atinge quase todo mundo, né? Ok, mas e a ciência por trás disso tudo? O que de fato acontece lá dentro do nosso corpo para causar tanto estrago? É isso que a gente vai ver agora. E prepare-se para conhecer o verdadeiro vilão dessa história. E o nome dele é acetaldeído. Pois é, segundo a médica Olivia Pozzolo, o buraco é bem mais embaixo do que só desidratação. É que, quando o nosso fígado vai processar o álcool, ele acaba produzindo essa substância. E o acetaldeído é extremamente tóxico para o nosso corpo. Ele é o grande culpado. Então, o que acontece é que a ressaca é tipo um ataque coordenado em várias frentes. Pensa só, tem a intoxicação por esse tal de acetaldeído, tem a desidratação que o álcool causa, o corpo todo fica inflamado, o sono fica péssimo, e o estômago fica super irritado. É basicamente a tempestade perfeita para o mal-estar. Certo, e agora vamos falar daquelas famosas curas milagrosas, sabe? Aquelas dicas que todo mundo dá. Vamos separar o que é verdade do que é mito. Vamos começar com um clássico: comida gordurosa. Quem nunca ouviu ou pensou: vou comer uma coisa bem pesada para forrar o estômago e absorver o álcool? É um pensamento bem comum. Pois é, mas a verdade é bem o contrário. O nosso sistema digestivo, o nosso fígado, eles já estão trabalhando no limite. Dar comida gordurosa para eles é como botar mais peso nas costas de quem já está cansado. O ideal, na verdade, é comer coisinhas leves, tipo uma torrada, uma fruta, para ajudar o corpo a se recuperar sem sofrer mais. Ok, próximo mito. E esse é polêmico. Aquela história de rebater a ressaca, sabe? Tomar mais uma dose para melhorar. É outra tática clássica, mas será que funciona mesmo? Então, na prática, isso é só adiar o problema. Claro, beber um pouco mais pode dar uma sensação de alívio, meio que anestesia os sintomas, só que depois o corpo vai ter o dobro de trabalho para processar tudo. Ou seja, a conta chega. E chega mais cara. Certo, vamos falar de remédio. Dor de cabeça de ressaca é quase automático pensar em tomar um analgésico, né? O paracetamol, por exemplo, parece a solução mais óbvia. Mas atenção aqui porque isso é muito sério. A doutora Pozzolo faz um alerta importantíssimo. Tanto o álcool quanto o paracetamol são processados pelo fígado. Misturar os dois sobrecarrega o órgão de um jeito que aumenta, e muito, o risco de um dano grave no fígado. É uma combinação realmente perigosa que precisa ser evitada. E bom, a ressaca não é só física, né? Às vezes o pior nem é a dor de cabeça. Agora a gente vai falar da tal da ressaca moral, aquele peso psicológico do dia seguinte. O psicólogo Felipe Meira explica bem isso. Ele diz que o álcool meio que derruba as nossas barreiras do dia a dia. A gente fica mais permissivo. E aí, às vezes, acabamos fazendo ou falando coisas que no dia seguinte trazem um baita arrependimento. Essa mistura de vergonha com ansiedade, isso é a ressaca moral. E é um outro tipo de mal-estar, né? Beleza. Depois de tudo isso, a gente chega na parte mais importante, na verdade, a prevenção. Porque no fim das contas, a melhor estratégia não é procurar um remédio milagroso depois, e sim evitar que a ressaca sequer apareça. E para isso, tem 3 passos bem simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro de tudo, coma antes de beber. De estômago vazio, jamais. A comida ajuda a diminuir a velocidade com que o álcool chega no sangue. Segundo, intercale com água.
Para cada copo de bebida, 1 copo de água. Isso ajuda na hidratação e até a beber mais devagar. E terceiro, respeite o ritmo do corpo. Ele leva em média 1 hora para processar 1 dose de bebida. Ir com calma é essencial. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Essa busca sem fim por uma cura para a ressaca, será que não está tirando o foco do que realmente importa? Talvez a grande solução não seja encontrar um remédio para o dia seguinte, mas sim ter um consumo mais consciente, entender os nossos limites, respeitar o nosso corpo. Fica aí a pergunta para a gente pensar sobre a nossa relação com a bebida.